Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições Bíblicas da editora CPAD, classe de jovem, segundo trimestre de 2024. A lição de hoje é a lição de número 8, com o tema A Realidade Bíblica do Trabalho. Nesta lição nós iremos estudar sobre a visão bíblica do trabalho e a importância do trabalho na vida do ser humano e, claro, na vida do cristão. E lembrando que você que gosta de ministrar com slide, seja um assinante do ebdenfoco.com. Sendo um assinante do ebdenfoco.com, você terá slides 100% baseados na revista CPAD, com imagens de qualidades e prontos para serem usados. Sendo um assinante do ebdenfoco.com, você terá slides da revista CPAD 100% baseados na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. Temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides. E você pode baixá-los, todos eles, aqui no ebdenfoco.com, desde que você se torne um assinante do ebdenfoco.com. O conteúdo dessa assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e curso diversos, incluindo curso de capacitação para professores da EBD. Lembrando também sobre os slides gratuitos que o ebdenfoco.com disponibiliza para você. Você acessa a página inicial do ebdenfoco.com e você ali no campo buscar, você digita a palavra que está relacionada com o tema que você quer pesquisar. E então você vai ter uma série de slides com uma série de conteúdos que vai ajudar você no seu estudo, na preparação da sua aula. Por exemplo, a aula de hoje é sobre trabalho e eu fiz aqui a pesquisa. Você pode ver aqui na imagem, eu fiz a pesquisa sobre trabalho, apareceu a mordomia do trabalho, o fruto de um trabalho zeloso e mais algumas mídias que você pode, inclusive, estar baixando para você poder estudar e preparar a sua aula. Acesse o site ebdenfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp para você ter mais informações sobre os conteúdos do ebdenfoco.com. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em Eclesiastes capítulo 9, verso 10. E diz assim: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. O que Salomão está falando aqui nesse texto? Salomão está falando nesse texto que o tempo de ser aplicado, de ser dedicado, de ser excelente, comprometido com o trabalho é agora, porque depois da morte não haverá mais projetos nenhum. O resumo da lição nos diz: o trabalho foi projetado por Deus para que desenvolvam os nossos talentos e os sirvamos por meio deles. Às vezes a gente brinca, né? Quem foi que inventou o trabalho? Deus inventou o trabalho. Qual o objetivo de Deus inventar o trabalho? Deus inventou o trabalho para que nós pudéssemos nos desenvolver. E nesse desenvolvimento nós possamos servir, adorar a Deus. As capacidades e aptidões que Deus nos dá são desenvolvidas quando nós temos uma vida dedicada ao trabalho e com isso nós podemos servir a Deus com o nosso trabalho. O texto bíblico dessa lição, na verdade, são dois textos. O primeiro texto é Colossenses 3, 22 e 24. Não vou me deter no texto por uma questão de tempo. e também 2 Tessalonicenses 3, 6 a 12, que também não vou
me deter no texto por uma questão de tempo. Você faça aí uma leitura e também até uma pesquisa em alguns comentários bíblicos desse texto para uma melhor compreensão. Nossa introdução. A palavra trabalho, ao longo da história, ganhou o significado de uma atividade punitiva e desgastante para o ser humano. Algo com que somos obrigados a conviver sob pena de não poder nos sustentar ou suprir as nossas necessidades. Mas o que a palavra de Deus fala sobre o trabalho e de que forma sua mensagem pode nos inspirar a glorificar a Deus por meio de nossas atividades profissionais? Interessante, né? Ao longo da história, né, por causa da queda, o trabalho não tem a ver com a queda, que fique bem claro. As dores têm a ver com o pecado, não com o trabalho. As pessoas às vezes pensam que trabalhar foi um castigo de Deus por causa do pecado. Mas não é verdade. O homem, antes do pecado, ele trabalhava. A Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim para cuidar do jardim e lavrar o jardim. Lavrar e cuidar são atividades laboriais de trabalho. Então, o trabalho não está relacionado à punição por causa do pecado. O que está relacionado à punição por causa do pecado são as dores. As dores. E as dores que os seres humanos enfrentam não estão diretamente relacionadas ao trabalho, mas a tudo, né? A tudo. Nós sofremos, mesmo quem não trabalha também sofre, porque o trabalho não tem nada a ver com sofrimento ou com punição por causa do pecado. Veremos nesta lição que a perspectiva divina acerca do trabalho tem por objetivo abençoar a humanidade e dar aos homens o senso necessário de utilidade para esta vida. É importante, né? E eu destaquei aqui 3 palavras, né? Abençoar, senso e utilidade. A perspectiva bíblica do trabalho é de que o trabalho dá senso de utilidade, ou como nós costumamos dizer, o trabalho dignifica o homem. Ou seja, o trabalho abençoa o homem. É óbvio que nós temos que trabalhar com entendimento, com sabedoria. Trabalhar, não ser escravo do trabalho. Tem muita gente que é escrava do trabalho. Não tem o trabalho como uma bênção, mas como uma escravidão. Ou, pelo menos, também nós podemos dizer, alguém já disse na história que ninguém é escravo do trabalho, mas escravo do que o trabalho pode oferecer como dinheiro. A pessoa que é escrava do trabalho, entre aspas, na verdade é escrava do dinheiro, né? Então, a gente precisa entender que trabalhar é uma bênção para nós, que desperta, né? Que desperta o senso de utilidade para a vida. Ou seja, uma pessoa que trabalha é uma pessoa que tem valor. É uma pessoa que a gente sabe que é útil para estar com a gente, é útil para a comunidade, é útil para a sociedade. Mas uma pessoa que não trabalha, ela é muito mais um peso, um fardo em qualquer comunidade. Primeiro tópico: a perspectiva bíblica do trabalho. O trabalho antes da queda. A palavra de Deus nos mostra que desde o princípio Deus nos deu o exemplo de uma atividade laborativa criando todas as coisas. Ele mesmo tomou a iniciativa de trazer vida à terra por meio da criação, e tudo que podemos ver hoje é fruto do seu trabalho, pois ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, né? O texto que nos interessa aqui, a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as coisas são sustentadas pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. É por isso que Jesus disse que o meu Pai trabalha até hoje e eu também, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha, não é um Deus marajá, folgado, é um Deus que trabalha, trabalhou na criação e trabalha até hoje para sustentar tudo que criou. A história da criação nos apresenta o trabalho como uma ocupação dada para o homem pelo próprio Deus. Gênesis 2:15 diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, para trabalhar nele e para cuidar dele, né? Para zelar por ele, para extrair dele o seu sustento, né? O jardim, que aliás é uma coisa que às vezes ocupa, né, o imaginário das pessoas, de que Adão ali no jardim, e até depois da criação de Eva também, eles passaram um tempo no jardim, que eles no jardim ficavam ali sentados, olhando os pássaros, e aí ou não sentiam fome, ou Deus mandava comida, não sei. Parece que essa é a ideia, parece que permeia o imaginário das pessoas, mas não. O que a Bíblia nos fala é de que quando Deus criou o homem para que o homem trabalhasse no jardim e cuidasse do jardim, né? Por exemplo, quando Deus criou Adão e criou os animais, Deus ordenou que Adão nomeasse os animais, né? Catalogasse os animais. Isso certamente é um trabalho árduo, demorado, difícil, e Adão fez. Com Eva, junto com Adão, eles tinham a responsabilidade de extrair do jardim os seus alimentos. Tanto é que eles eram livres para comer qualquer fruto do jardim, exceto o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, eles eram responsáveis pela colheita, pela preparação de suas alimentações. Então, eles trabalhavam e guardavam o jardim. Desde o princípio, Deus entendeu que o homem deveria ter uma vida produtiva. Não é bíblico que um cristão viva uma vida improdutiva. E seu primeiro trabalho foi junto ao campo, com o objetivo de se ambientar com a natureza e guardá-la, né? Entender o princípio de todas as coisas, da onde vem todas as coisas. O homem era um lavrador no início de tudo, não havia indústrias e nem havia necessidade disso, é óbvio, e ele então era um homem trabalhador do campo, e ele extraía a sua alimentação do campo e cuidava do jardim como um jardineiro que cuida de um jardim. Ele zelava, cuidava, protegia. Em hipótese alguma podemos crer que o trabalho foi uma maldição antes do pecado, pois foi Deus que posicionou o homem para essas finalidades, e isso não teve relação alguma com uma prática pecaminosa, como eu falei lá no início. O trabalho não tem a ver com maldição pelo pecado, não tem a ver com a relação ao pecado cometido por Adão e Eva, porque o homem trabalhava antes do pecado. O que nós podemos inferir, o que nós podemos entender a partir do texto bíblico, inclusive, é que a partir daquele momento o homem teria dificuldades. A terra produziria dificuldades para o trabalho do homem. É provável, por essas relações textuais da Bíblia, é provável que antes o trabalho não era tão fatigante, não era tão difícil, tão sofrido, mas já era trabalho, já havia trabalho. Isso, inclusive, faz muitas pessoas refletirem sobre que o trabalho ele precisa ter o mínimo de prazer. Ninguém pode
viver de um trabalho onde ele não consiga ter satisfação no que está fazendo, ter o senso de realização, o senso de propósito com o trabalho que tem, mesmo que seja um trabalho mais humilde, mas é preciso ter esse senso de realização, senso de utilidade, senso de colaboração com a comunidade. O trabalho deve produzir isso nas pessoas e não despertar uma ideia de que trabalhar é uma maldição. O trabalho nunca foi uma maldição. O pecado foi uma maldição que afetou inclusive o trabalho, mas não o trabalho seja um problema, uma maldição em si. O trabalho depois da queda. Após a queda, com o pecado no mundo, o trabalho se tornou mais difícil, né? Como eu acabei de falar. Não somente o homem, mas a criação de Deus foi igualmente afetada. E com ela, a interação entre o homem e a natureza por meio do trabalho, né? A gente percebe, por exemplo, né, que a ideia da restauração de todas as coisas é de que o lobo, o leão e o cordeiro pastarão juntos e não serão violentos, né? Porque haverá uma reharmonização da natureza, né, da criação com o homem. O que foi comprometida, corrompida, essa harmonia foi meio que destruída, ou pelo menos comprometida, afetada com o pecado. Mas o trabalho não tem a ver com o pecado. As dificuldades da vida têm a ver com o pecado, né? Como diz o texto bíblico, a terra passou a produzir abrolhos. O homem passou a sofrer, a queimar no sol quente por causa do seu trabalho. Porque antes não havia essas dores, porque não havia pecado, mas já havia trabalho. Dessa forma, o trabalho humano continuaria, mas ele seria mais difícil. Por exemplo, o que nós temos falado, Gênesis 3, 17 e 19 diz: maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos ou abrolhos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó e ao pó te tornarás. Isso depois do pecado. Então nós temos aqui um elenco, né, uma citação de várias situações que ocorreriam depois do pecado, que não ocorriam antes. Então o que nós temos é que o pecado tornou a vida difícil, o trabalho difícil, mas o trabalho nunca foi uma maldição. Como se não bastasse a morte como consequência, o homem passaria seus dias vendo que seu trabalho, antes feito aparentemente sem dissabores, agora ser acompanhado de um esforço muito maior, com dores e suor. E por meio do trabalho, o homem ganharia o seu sustento, até que seus dias terminassem. Portanto, o trabalho também foi afetado pela decisão do homem de desobedecer a Deus. Mas também nós temos uma realidade que é importante, né? O pecado trouxe um resultado muito grave para a vida das pessoas. Um problema muito sério de sofrimento, de desalinhamento, de harmonia, né? Uma série de afetações. E o trabalho sempre trouxe a dignificação. O trabalho sempre trouxe o homem a responsabilidade de seu sustento, de sua família. O trabalho com o passar do tempo. De forma inicial, o homem procurou lavrar a terra, e a caça e a pesca se tornaram meios não só de sobrevivência, mas de cumprimento da ordem de Deus de povoarem a terra e dominarem, também de mostrarem sua supremacia sobre os peixes, as aves e os animais, como nós vemos em Gênesis capítulo 1, verso 8. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai a terra, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. A partir desses fatores,
os homens desenvolveram técnicas com as quais poderiam facilitar suas atividades, bem como instrumentos que os ajudariam em seus afazeres, né? Por causa da necessidade foi acontecendo os avanços, né? Por causa das necessidades, a criação de meios de melhorar a vida, ou pelo menos a tentativa de melhorar a vida com mais tecnologia, com mais trabalho, com um melhoramento na produção e assim por diante. Os homens foram formando agrupamentos sociais e por desprezarem a Deus e suas orientações, o trabalho sofreu distorções que afetaram a todos. A maldade dos homens fez surgir a escravidão e os maus tratos com outras pessoas. As pessoas olham para o trabalho. Os homens foram formando agrupamentos sociais e por desprezarem a Deus e suas orientações, o trabalho sofreu distorções que afetaram a todos. A maldade dos homens fez surgir a escravidão e os maus tratos com outras pessoas. Que fique bem claro que os maus tratos, os trabalhos forçados que umas pessoas impõem sobre as outras, não é um problema do trabalho, mas é um problema do coração humano, da perversão que há no coração do homem, e essa perversão é resultante do pecado e não do trabalho. A escravidão passou a ser um meio com o qual o trabalho era feito, mas sem a valorização devida, tanto para com o ser humano quanto para com a atividade realizada. E foi o cristianismo, por meio de homens como John Wesley, John Newton e Wilberforce, que lutaram para que esse sistema fosse extinto. É importante, que a gente faça essa observação, como diz aqui o comentarista. A escravidão passou a ser um meio com o qual o trabalho era feito? Sim, passou. Mas por quê? Por quê? O trabalho era feito sem valorização devida, tanto para com o ser humano quanto para com as atividades realizadas. Tudo foi banalizado. Por quê? Por causa do trabalho? Não, por causa do pecado. O pecado afetou, o pecado comprometeu, o pecado trouxe as agrúrias, as dores. Foi o pecado que trouxe tanta maldade. Mas Deus, na história, levantou muitos homens que, como aqui John Wesley, John Newton, Wilberforce, lutaram veementemente contra esse tipo de atitude das pessoas, por entender que essa não é a vontade de Deus. Nunca foi. A exploração das pessoas sempre foi uma vontade do diabo, uma vontade que o pecado tem, não que Deus tem. Na verdade, a ideia de Deus sempre foi de unidade. No Brasil, a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, foi de autoria de um cristão protestante chamado Rodrigo Augusto da Silva. Ele apresentou ao Senado a lei, que posteriormente foi aprovada, trazendo o fim da escravidão no Brasil, Mas como as narrativas cumprem um protocolo, viés ideológico, Rodrigo Augusto nunca foi citado, não é citado em livro algum de história, apenas a Princesa Isabel, porque o marketing é melhor. É mais bonito você dizer que uma mulher do império lutou pela libertação das pessoas do que dizer que um cristão, um servo de Deus, fez isso. Em nossos dias, ao menos nos países desenvolvidos, a escravidão é combatida e o trabalho é regido por leis bem específicas. Mas em outros ela ainda é um fator que perdura na cultura, É óbvio que nem todos os lugares que têm essas leis muito específicas são leis muito boas. Às vezes o Estado cria uma série de leis trabalhistas que elas ajudam muito mais a roubar do trabalho
do suor do trabalhador do que ajudar o trabalhador. Algumas garantias são patéticas, né? Algumas garantias são coisas banais, pelo tanto que o trabalhador trabalha e pelo tanto que o Estado retribui ao trabalhador as garantias, né? O trabalhador tem uma série de regulamentações, uma série de impostos que são cobrados, mas quando ele precisa de um médico no hospital não tem, precisa de um remédio na farmácia popular não tem, precisa de segurança na sua casa, na sua rua também não tem, precisa de infraestrutura para transitar na sua rua também não tem. Enfim, o fato de haver uma série de leis que protegem ou que regem o trabalho em determinados países não significa que elas sejam boas. Muitas vezes elas são horríveis, mas pelo menos de alguma forma evita a exploração de um pelo outro. Apenas o Estado explora as pessoas no Brasil e ninguém fala nada, né? Acha normal. A palavra de Deus nos mostra também que havia trabalhadores que recebiam por seus salários e que a escravidão não era uma norma, né? É óbvio, né? Havia muitos escravos na antiguidade, mas não era só isso. E a escravidão havia uma série de razões do porquê da escravidão, né? Dívidas, né? Guerras, e, assim, as pessoas não se tornavam escravos do nada, né? E a escravidão naquela época, em muitos lugares, não estava relacionada apenas a um povo, a uma cor da pele, mas era a escravidão. A escravidão, cara, o cara fez negócio e não conseguiu pagar, então eles vendiam o filho, ele mesmo se tornava escravo. Um país ia guerrear com outro país e vencia, trazia muitos escravos, independente, né? Era a regra da história naquele momento. Não é uma regra que a história deva se orgulhar disso, muito pelo contrário, mas havia isso. Mas também não era só de trabalhos escravos que a história vivia, né? Que aquele momento vivia. Havia muitas pessoas que também eram trabalhadores assalariados, né? Jesus menciona que um pai de família saiu de madrugada para pagar os trabalhadores da sua vinha. Ele contratou homens livres para trabalhar. Ele não comprou escravos, ele contratou homens livres, né? Ele mesmo disse que digno é o obreiro do seu salário, disse Jesus, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vida. Ou seja, quem trabalha é digno do seu salário. Segundo tópico, a relevância do trabalho. Fortalece o nosso testemunho, isso é muito importante, né? A palavra de Deus elogia as pessoas que se dedicam a ser excelentes profissionais. Provérbios 22:29 diz: viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Ou seja, viste uma pessoa comprometida, uma pessoa honesta, correta, dedicada ao trabalho, pois ele vai crescer na vida. É basicamente isso que o escritor de Provérbios está dizendo. Uma pessoa que trabalha bem, que se dedica, que é comprometida, que é zelosa, que é honesta, ela vai subir na vida. Essa é a grande questão. Esse simples testemunho mostra o quanto um bom trabalhador é valorizado. Provérbios 17:2 diz: o servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. Ou seja, que o escritor aos Provérbios está dizendo aqui? Que por mais que você seja herdeiro, mas se você for um idiota, um estúpido, até quem não é herdeiro, até o escravo, mas se ele for um escravo diligente, trabalhador, comprometido, o senhor dele vai dividir a herança com ele, vai recompensar ele. Ninguém que trabalha de forma honesta, correta, digna, diligente, passará desapercebido. É aquela velha regra, meu amigo, não tem jeito, é aquela velha regra. Quem não é visto não é lembrado, mas quem é visto certamente será lembrado. É certo que ser um bom profissional passa pelo processo de aprendizado e dedicação.
Uma pessoa pode ser bem instruída, mas se não for dedicada, sua ciência jamais se desenvolverá. Isso aqui é muito importante, até porque existem uma série de pessoas que têm pouquíssima instrução formal, mas são pessoas extremamente capazes. Extremamente capazes, porque a prática é muito importante, né? O interesse, a dedicação, a vontade de melhorar é muito importante. E leva essas pessoas a um aperfeiçoamento, mesmo que elas não tenham um alto grau de escolaridade. E o aprendizado vai servir para que a pessoa adquira perícia naquilo que vai fazer. Portanto, é nosso dever estarmos preparados para as demandas profissionais do nosso tempo, mas sempre visando servir a Deus com o conhecimento que adquirimos. Eu lendo esse texto aqui, eu lembro de um vídeo que eu assisti ontem do falecido doutor Enéas. Perguntam ele o que ele achava do Lula naquela época, né, há muito tempo atrás. E ele fica profundamente revoltado com o endeusamento que os jornalistas, que as pessoas tinham com o Lula naquela época, uma vez que o Lula mal sabia ler e escrever. E ele dizia assim, para atender seu filho no hospital, você quer que o médico faça 5, 6 anos de medicina. Para que o advogado defenda, você exige que ele também passe aí vários anos, né, estudando. Para que o contador que cuida das finanças da sua empresa, você exige que ele passe um tempão numa faculdade estudando para poder ele ter condições, né, para ele poder ter perícia no que vai fazer. Mas para ser presidente do país não precisa. É no mínimo uma coisa grosseira, uma coisa estúpida, absurda, né? O doutor Enéas, sem dúvida, tinha uma razão absoluta aqui, que não faz sentido. Se para coisas pequenas da vida, se até para coisas pequenas da vida, né, exige-se perícia, por que para dirigir um país não se exige perícia? Um ignorante, um analfabeto pode fazer isso e ainda ser endeusado? É uma coisa que a gente não consegue nem entender. Jesus e Paulo. 2 exemplos bíblicos de trabalho no Novo Testamento são o Senhor Jesus Cristo e o apóstolo Paulo. O Messias é descrito como homem de dores, experimentado nos trabalhos, como nós vemos em Isaías 53. Jesus foi carpinteiro, profissão que seguiu de seu pai terreno José. Lá em Mateus 13:55, as pessoas ficaram lá encabuladas com o discurso dele e diz: não é este o filho do carpinteiro? E Jesus tinha uma vida laborativa. Isso se infere porque Jesus era o primogênito de Maria e José, né? Então ele só começou o seu ministério aos 33 anos, depois que ele cumpriu as suas obrigações como filho primogênito de ajudar o pai, de trabalhar, de ter uma profissão. Jesus não ficou até os seus 33 anos perambulando, vagabundando ou dormindo, não. Ele trabalhava, ele era um trabalhador, ele tinha uma profissão. Isso é um exemplo sensacional. Eu fico triste de ver na igreja, às vezes, ou à minha volta, pessoas que... não, eu faço qualquer coisa. Tudo bem, é profundamente honroso você topar qualquer coisa para seu sustento da tua família. Mas você precisa ter uma profissão. Eu não estou dizendo que você precisa fazer uma faculdade, mas você precisa ter uma profissão. Eu conheço pessoas, por exemplo, que não têm nenhuma faculdade, mas são empreendedores. Não têm nenhuma faculdade, mas são bons mecânicos. Não têm faculdade, mas são bons pedreiros. Não têm faculdade, mas como Jesus era um bom carpinteiro, né? Manuseava muito bem, trabalhava muito bem com madeiras, fabricava peças muito boas. Eu conheço um senhorzinho aqui próximo à minha rua que trabalha com artesanato. Ele não tem nenhuma escolaridade e vende e sustenta bem a família. É uma coisa bem interessante. Então, assim, as pessoas não podem pensar que trabalhar em qualquer coisa seja o suficiente, porque muitas vezes na juventude é fácil trabalhar em qualquer coisa, mas na idade mais avançada você vai precisar ter expertise em alguma coisa para que você trabalhe e tenha uma boa produtividade
mas não se exaura tanto, não trabalhe tanto, não se desgaste tanto, né? É importante isso. Paulo era um missionário, fazedor de tendas, ou seja, fazia de sua profissão um meio para se sustentar e falar de Jesus onde estivesse. Esse modelo vem inspirando pessoas que saem de seus países para servir a Deus com suas profissões em regiões que não permitem a entrada de pastores e missionários cristãos para evangelizarem formalmente. Lembro de um casal de pastores aqui do estado do Pará que foram para Suazilândia. Depois você procura aí no mapa, procura aí onde fica a Suazilândia, Reino da Suazilândia, na África. Os dois eram enfermeiros, né? Clínicos especialistas em epidemias e em doenças infecciosas, e eles decidiram simplesmente mudar para a Suazilândia. Mas eles entraram na Suazilândia como profissionais da saúde. Eles entraram lá para ajudar nas causas, né, humanitárias, e com isso abrir trabalhos, evangelizar e pregar o evangelho. Isso é muito, muito maravilhoso. Pessoas com essa disposição. Pessoas com essa disposição. E aqui o comentarista associa, né, esse tipo de conduta com a conduta do apóstolo Paulo, que saía por aí, eu sou um construtor de tendas, e por aí, construindo tendas, pregava também o evangelho, tornou-se o maior pregador do evangelho depois de Jesus Cristo. O descanso, que a gente nunca pode esquecer. Ninguém pode ser escravo do trabalho ou do dinheiro. Se por um lado aprendemos que o trabalho é necessário, por outro também é preciso valorizar nossos momentos de descanso. Nós não somos máquinas. Deus descansou de sua obra após ter completado a criação. Não porque estivesse cansado. Nesse caso, né, Deus não é porque estava cansado, mas para nos dar o exemplo de que o descanso é tão importante quanto o trabalho. Você precisa de um certo tempo de ócio para repor as energias, tanto mentais quanto físicas, para continuar o trabalho, né? Ninguém pode manter uma vida de trabalho sem este relaxamento, sem este momento de descanso, porque senão entrará em um profundo trauma e entrará num colapso e não conseguirá mais trabalhar. Até a salvação é retratada como um momento de alívio e descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós vivemos tempos tão difíceis, irmãos, tão difíceis, muito difíceis, que tudo que a gente quer é um dia de alívio, um tempo de alívio. E estar em Cristo é, de fato, um alívio para a nossa alma. Para que cuidemos do nosso corpo, quando estivermos cansados, devemos descansar e não tomar produtos que alterem nosso sono e nos façam prolongar o tempo em que estamos acordados, pois isso tem um preço para o nosso organismo. Eu vi uma palestra de uma mulher na internet, eu não me lembro o nome dela aqui, mas ela foi até uma jornalista da Globo, ela era ex-jornalista. Melhor, ela é jornalista, mas ela é ex-funcionária da Globo. Que ela fala, usou até uma expressão que é o seguinte: desacelerar para continuar. Ela diz isso, ela inclusive faz palestras pelo Brasil afora sobre isso. Ela diz isso porque ela entrou em colapso. Ela teve traumas profundos, quase teve um derrame, quase entrou em parafuso por causa de tanto trabalho. E então ela entendeu que ela precisava desacelerar para continuar a jornada. Às vezes a gente se acelera tanto que o desgaste é tanto que vem uma doença, vem um problema psicológico grave e aí a gente acaba tendo que parar. Então às vezes é melhor desacelerar para continuar. O descanso no momento certo é uma das ações mais espirituais de que podemos usufruir em nossa vida nessa terra, né? Não pode ser um descanso de preguiça, mas um descanso pós-trabalho é absolutamente uma coisa maravilhosa. Terceiro tópico: conselhos a respeito do trabalho. Não use a fé para deixar de trabalhar. Isso é uma coisa que a gente vê muito
E quantas vezes a gente chega em lugares e existem pessoas dizendo que são missionários, que foram chamados para pregar a palavra de Deus, por isso não tem um emprego, não tem um empreendimento, e fica querendo que a igreja sustente. Aqui mesmo eu conheci, aqui na minha cidade, conheci pessoas assim. Pessoas, casais, com vários filhos, pequenos ou até já grandes, né? Esperando que a igreja, que os irmãos os ajudasse, porque segundo eles estavam à disposição da obra. Irmão, isso é piada, né? Isso é uma grande piada, né? Um dos maiores erros que um cristão pode fazer é deixar de trabalhar na vida secular para se colocar como um peso para os seus irmãos. Paulo escreveu aos Tessalonicenses sobre um grupo de pessoas daquela igreja que estavam vivendo de forma desordenada, fugindo do trabalho. E olha que Paulo, meu amigo, Paulo diz coisas pesadas sobre essas pessoas. Ele diz que quando esteve entre os Tessalonicenses não trabalhou para não. Ele diz que quando esteve entre os Tessalonicenses trabalhou para não ser pesado aos irmãos. Ele diz que quando esteve entre os Tessalonicenses trabalhou porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitar. Isso aqui é importante a gente observar assim. Lembra que Paulo está dizendo aqui, não que não tivéssemos autoridade de receber de vocês, porque estávamos trabalhando aí na obra. É obrigação da comunidade local sustentar sim seus pastores. Sim, seu pastor local, sim. Pastor local. Alguém que é comissionado para liderar aquela obra e estar à disposição integralmente da obra. A igreja precisa pagar, né? O próprio Paulo faz essa aplicação dizendo que não se ata a boca do boi enquanto debulha. Ou seja, quando eles iam debulhar o trigo ou qualquer outra espiga, havia muitas pessoas que amarravam a boca do boi, porque o boi eventualmente ele via aquela comida ali e ele comia um pouco, né? E eles amarravam a boca do boi para que o boi não comesse nada. Então foi proibido, né, na antiguidade, né, no antigo Israel, foi proibido que amarrassem a boca do boi, porque assim, se o boi está trabalhando, então ele é digno também de comer um pouquinho do fruto do seu trabalho, assim como todo mundo que trabalha é digno de usufruir do seu trabalho. Porque que o obreiro não é digno de usufruir do seu trabalho? Só o obreiro que não é digno. Se até o boi é digno, por que o obreiro não é digno? Agora, o que nós não podemos, né, é como Paulo diz aqui, tinha uma galera, né, uma turma que estava lá. Não, nós estamos aqui à disposição da obra, por isso nós não vamos arrumar um emprego, nós não vamos montar um empreendimento, nós vamos ficar por aqui, à disposição da obra, à disposição da obra. E aí fica ali à disposição da obra e querendo que os irmãos que trabalham sustentam ele. Isso aí é picaretice, é picaretice. Isso é coisa de gente preguiçosa e a igreja não deve dar moral para essas pessoas. Ele recomenda que aquele que não trabalha também não coma. Olha a recomendação de Paulo. Você acha que a recomendação de Paulo é igual a minha? De dizer que essas pessoas são picaretas, que a igreja não deve dar moral para essas pessoas? Não, Paulo vai dizendo, olha, não estão trabalhando, também não coma. Se não trabalha, não coma. Porque o homem tem que comer do suor do seu trabalho. Pode ser um mandamento bem radical, mas ele visava trazer ordem para a igreja. A ordem designada por Deus foi que tivesse uma vida produtiva. Naturalmente, isso não se aplica às pessoas que não podem trabalhar e precisam de ajuda, mas sim aos que podem, mas preferem não fazer, pois tal atitude desonra o evangelho. A preguiça é pecado, gente. A preguiça é pecado. A preguiça é um pecado que condena ao inferno, tanto quanto a prostituição, tanto quanto a mentira e outros pecados que a gente vê de forma tão desonrosa na sociedade, né, que a Bíblia condena. Né? A preguiça é pecado. Trabalhe como para o Senhor. Em um ambiente onde não havia normas trabalhistas que trouxessem equilíbrio ao sistema de trabalho, onde a norma era a escravidão, o apóstolo Paulo orienta que os cristãos sejam diligentes em suas tarefas, independentemente da sua posição na sociedade. O servo crente poderia pensar que não deveria trabalhar
com empenho por estar descontente com a sua posição social, mas Paulo ensina que quem trabalha, que trabalhe como se estivesse servindo ao Senhor. Se por um lado Deus fala aos servos, ele também adverte aos senhores. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso Senhor e está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Certamente havia na igreja pessoas mais abastadas que tinham escravos e que, por serem cristãos, deveriam ser ensinados que não poderiam usar sua posição para destratar aqueles que os serviam. Não retires a tua mão. Um dos conselhos que Salomão dá para quem trabalha é: pela manhã semeie a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Esse princípio de Salomão aqui é muito bom. Eu gosto muito desse princípio de Salomão porque ele fala de persistência. Ele fala de constância. A maioria das pessoas fracassam em seus empreendimentos, em suas empreitadas empreendedoras, porque elas são imediatistas ou elas são desleixadas. Essa semana mesmo fui sair com a minha esposa para a gente jantar e a gente passou em um restaurante onde acho que funcionou 2 meses no máximo e já fechou. E a gente fica pensando, o que aconteceu? Havia até uma grande quantidade de pessoas que frequentavam aquele restaurante. Mas o que foi que aconteceu? Qual o problema de não continuar? Será que não vendeu? Mas vendeu, tinha muita gente lá, frequentava muita gente lá. Mas o que foi que aconteceu? Será que os primeiros meses quem idealizou não atingiu a meta que queria? Mas é preciso ter bom senso, né? É preciso ter bom senso. Uma clientela você constrói ela ao longo do tempo, né? Como Salomão está dizendo aqui, ó, pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão. Ou seja, não perca o cuidado, não deixe de cuidar, de zelar, porque tu não sabe qual prosperará. Ou seja, persistência, continua persistente, continue trabalhando, melhore, faça uma avaliação, veja o que foi que aconteceu, por que não vendeu o tanto que queria, por que estragou o que não era para estragar, enfim. Às vezes falta uma perspectiva de gestão, às vezes falta persistência, às vezes falta um pouco de maturidade, mas enfim. Salomão está ensinando aqui que quem trabalha precisa ser diligente, precisa ser persistente, precisa ser constante, porque as coisas não acontecem da noite para o dia. Num ambiente sem a tecnologia da qual dispomos, a opção que o homem da terra tinha era de semear insistentemente. Isso aplica ter disciplina e não desanimar com o passar do tempo, pois as sementes que eram depositadas na terra levavam algum tempo para germinar. É por isso que dizem que poucas pessoas têm mais fé do que o produtor rural, porque ele vive em tempos tão difíceis, sem muitas garantias, mas mesmo assim ele continua toda a safra a plantar. Enquanto elas não se desenvolvessem, o agricultor deveria manter um trabalho constante na terra. Da mesma forma, nós devemos ser diligentes em nossas tarefas, pois no tempo certo haverá a colheita do que plantamos. Basicamente, Salomão está ensinando que você precisa ter persistência, você precisa ser constante, você precisa se aperfeiçoar e esperar o tempo certo. Não pense que você vai montar um negócio e tudo vai acontecer já no primeiro mês. Não é assim que funciona. Quando nós começamos na nossa loja aqui, era um faturamento irrisório. Hoje nós temos aí, triplicamos esse faturamento, às vezes chega tempo da gente quadruplicar esse faturamento. Mas lá no início era uma coisa que a gente olhava assim pro final do mês, assim, ia fazer o balanço no final do mês e dizia assim, será que compensa? Será que realmente compensa tanto trabalho? Mas as coisas acontecem
com o tempo, com diligência, com constância, com aperfeiçoamento, com estudo. É assim que a gente prospera. Mas as pessoas são profundamente imediatistas, elas querem que tudo dê certo já no primeiro mês. Isso nem sempre vai acontecer. Nossa conclusão: foi Deus quem instituiu o trabalho por entender que ele é útil para a humanidade e que nos faz prosperar e desenvolver nossos talentos. O trabalho é onde passamos ou passaremos a maior parte do nosso tempo, mais tempo até do que com nossas próprias famílias. Portanto, é possível tornar o ambiente do trabalho um ambiente em que Deus pode ser visto pelo nosso testemunho, pela nossa integridade, pela nossa perícia profissional. Muito bem. Então é isso aí, estamos chegando ao final desta lição. Você que usa os slides produzidos pelo ebdemfoco.com, na hora da sua ministração, tire uma foto e nos mande para os nossos registros. Acesse o site ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp 94984092869 para mais informações. E é isso aí. Na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui. Até a próxima. Paz e bem a todos.